Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje continua sobre o grande conflito. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Na criação, Deus havia dito ao casal que, se comessem do fruto, certamente morrerás. A serpente, diferente, disse que era certo que não morrereis. Quem estava certo? Deus, porque o primeiro dia do pecado foi o primeiro dia também da graça. Naquele dia do pecado, o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, tirou pele de algum animal que havia morrido como substituto do casal que havia pecado. Era já apontando o Cordeiro de Deus. Deus falou a verdade, o inimigo mentiu. Jesus é identificado como luz do mundo na Bíblia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Satanás, bem diferente disso, é identificado como o dragão, aquele que vem para destruir. É identificado como a serpente, aquele que vem para enganar. Em João 8,44, ele foi homicida. Ele é o pai da mentira. O selo do Apocalipse mostra o movimento da igreja com o passar do tempo e mostra claramente essas estratégias do inimigo: destruir e enganar. No segundo selo, que corresponde ao ano 100 a.C., ali é identificado um cavalo vermelho. É um período de perseguição e morte, derramamento de sangue. Essa perseguição termina com um homem que foi uma bênção para a igreja naquela época. Ele fez o Edito de Milão e terminou a perseguição. O nome dele? Constantino. Agora a estratégia do inimigo é enganar. E o terceiro selo, que corresponde ao ano de 313 a 538, é identificado como um cavalo preto. Há uma crise espiritual, fome da palavra. Ali há um decreto dominical do imperador no ano 321, nesse período. E no ano 364, infelizmente, a igreja vai na mesma direção e diz: agora não é mais sábado, é domingo. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. Em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Então, as tradições atraem as pessoas, vou trazê-las para a igreja para trazer essas pessoas. Funcionou? Fortaleceu a igreja quanto a membros? Sim, aumentou consideravelmente. O problema é que se abriu mão da palavra. A fim de proporcionar aos conversos do paganismo a substituição à adoração de ídolos e promover assim sua aceitação nominal do cristianismo, foi gradualmente introduzido no culto cristão a adoração das imagens e relíquias. Percebem? Várias concessões para aumentar e fortalecer a igreja. Funcionou? Funcionou. Mas era correto? Não era correto. Operando por meio de não consagrados dirigentes da igreja, intrometeu-se também com o quarto mandamento, exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feita deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Elementos do cristianismo junto com elementos do paganismo, para aumentar os membros, evangelismo eficaz, mas sem a palavra de Deus. Satanás induzira os judeus, antes do advento de Cristo, a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando sua observância um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz sobre a qual ele assim fizera com que fosse considerado, lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica. Então, desde a época anterior a Jesus, dias de Jesus, vários embates sobre como guardar o sábado. O judaísmo coloca muito fardo sobre o sábado. E isso, as pessoas foram se distanciando. Era uma estratégia do inimigo. O sábado não foi dado apenas para os judeus, foi dado para todo ser humano como um presente de Deus. O sábado existe no planeta desde 2108 anos antes de Israel, de acordo com a Bíblia. Em Daniel 7:25, isso já estava sendo profetizado. Lá diz que a igreja proferiria palavras contra o Altíssimo.
magoaria os santos do Altíssimo e mudaria os tempos e a lei. Em Mateus 13, 28, na palavra do joio, Jesus diz que o trigo e o joio crescem juntos dentro da igreja de Deus. Atos 20, 30, o apóstolo Paulo diz: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, concessões erradas para aumentar a membresia. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Destaca-se, entre outros, a crença da imortalidade natural do homem e sua consciência na morte. A Bíblia diz que a alma morre. Essa doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação de santos e a adoração da Virgem Maria. Já que, de acordo com essa teoria, as pessoas não morrem, vou orar a elas, mas isso não está na Bíblia. Disto também proveio a heresia do tormento eterno para os que morrem impenitentes. Devemos exigir um claro assim diz o Senhor. Satanás leva as pessoas a olhar para os pastores, professores de teologia como guias, em vez de buscar as escrituras por conta própria. Ao controlar esses líderes, consegue influenciar a maioria. É o primeiro e mais elevado dever de toda pessoa racional, aprender com base nas Escrituras qual é a verdade e então andar na luz, encorajando os outros a fazer o mesmo. Nunca devemos buscar a Bíblia sem oração. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos da morte. Nossa única segurança é manter-nos como povo peculiar de Deus. Não devemos ceder 1 milímetro ante os costumes e modas deste século degenerado, nem para aumentar os membros da igreja. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensamentos repetidos, ações. Ações repetidas, hábitos. Hábitos repetidos, o caráter. A origem, o pensamento. Cuidar do que vemos, ouvimos, cuidar do pensamento. Naqueles dias de desafios de muitas concessões, o povo fiel estava num dilema: paz e concessões, lutas e ficar com a verdade. Se a unidade só pudesse ser concedida comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assimilou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. Por haver tão pouca piedade vital na igreja hoje, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo as fogueiras da perseguição. Qual é o nosso único guia confiável? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ilumina meus pés hoje, no presente, e também é luz para os meus caminhos. Me ilumina o caminho, o meu futuro. E eu e você tenhamos a Bíblia como nossa única regra de fé. Amém?